Vamos falar de Vasco. O treino ainda não foi divulgado pela assessoria de comunicação dos Gigantes da Colina. Então vamos falar nesse Boa Noite Vascaíno sobre uma falta de respeito, ou seja, a dupla Fla-Flu mostra que não respeita o Vasco, nem fora nem dentro do campo. Inclusive tem uma revista de educação que está tentando escrever a história, mudar a história. É uma coisa que a gente, infelizmente, está habituado agora com a geração X, Z, da política nacional, inclusive, gente que a história condena, tentando reverter a história. Inclusive, fatos recentemente da política nacional, os agressores tentando inverter, tentando se tornar vítima. E agora no futebol tem educadores tentando mudar a história, que lutou contra o racismo. E vocês sabem o apelido, por que o apelido do Fluminense é Pó de Arroz? Vamos falar tudo isso e falar sobre a declaração do presidente do Fluminense, Mário Belfort, na seleção Sport TV, que faltou, esculachou o Vasco. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco na cidade. Indignado, vamos tomar um café para nos acalmar. Mais um vídeo para o Vasco na cidade. Peço que vocês ajudem o canal a crescer. Compartilhem, comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm. Olha, o presidente do Fluminense, Mário Belfort, não sei se ele ligou para a produção da seleção esporte, ou a seleção esporte procurou o Mário, não me interessa, mas eu acho que deveria ter sido o Vasco e o Fluminense nesse debate, mas só foi o Fluminense, embora o André dissesse depois falou que o espaço está aberto. O Vasco, aliás, está aqui também, todos os canais vascaínos estão abertos, inclusive no nosso grupo com a assessoria de comunicação, falando se o Vasco vai responder. Até agora nada, mas agora se vai 10 para 5 da tarde, nada do Vasco responder. Inclusive eu já perguntei se já acabou o jogo treino contra o Sampaio Corrêa de Saquarema. Nada de resposta, mas seja como for, o presidente do Fluminense faltou de respeito, jogou fake news, se for a mesma falácia que como o Vasco, primeiro eles mostram que sentiram o golpe, do Vasco agora tem um suporte financeiro, da empresa que é a 77 Sports. Eles mudam como se o Vasco tivesse acabado e agora o clube estivesse chamando 77. Todo mundo sabe que a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama existe apenas de 77, dona de 70% das ações do Vasco Sá. Só administra o Futebol Clube, está aí. Bom, e tem essa queda de braço agora envolvendo o Maracanã. Eles sabem que a briga do Vasco com o Maracanã é porque o São Januário precisa de obras. Eles sabem, mas por má fé, por estupidez, por ganância, por canalice, qualquer nome que você queira dar, estão
inflexíveis sobre o Vasco jogando no Maracanã. O Vasco só jogou no Maracanã contra o Palmeiras por ter vencido a disputa na justiça. E pelo jeito, não vai ter que continuar essa briga judicial, porque o governador flamenguista tem várias fotos dele com o presidente do Flamengo, vendo o jogo com a camiseta do time dele. Ele pode ser torcedor do time que ele quiser, mas só que ele precisa separar o CPF dele com o gestor público. Ele não sabe. Pior que teve muito vascaíno que votou nesse cidadão. Eu posso dizer, graças a Deus, que não foi um deles, nem na primeira eleição, nem agora na reeleição. Mas eu posso dizer que, graças a Deus, não votei nele. Eu não fujo de política, todo mundo sabe o lado político que eu estou, até porque eu posto sobre isso nas minhas redes sociais. Mas, vamos lá. Eu preciso separar o CPF com o CNPJ, ou com o gestor público não pode ter CNPJ, pelo menos concursados, né? Não pode ter, mas com o gestor público. E não sabe. Aliás, quem me derrotou no segundo turno, Marcelo Freixo, também é torcedor do Clube da Gávea. Eu duvido muito que ele não sabia separar as coisas. Mas, bom, ele sempre mostra que tem um lado, embora o presidente do Fluminense disse na Seleção Esporte que acredita, se Deus quiser, vamos sair vencedor dessa licitação. E essa licitação, se o Ministério Público não fiscalizar, já está contaminada. Por eles, pelo que o Mário deixou entender, tá bom assim, renovar de 7 meses, prender, não acontecer essa licitação. E uma falta de, uma falta de respeito histórico, falta de fake news históricos e também fake news que o Vasco não vai usar para jogar futebol. Se o Vasco está querendo justamente o Maracanã para poder reformar São Januário, vai ficar 2 anos sem poder. Aliás, o cara é tão canalha aqui, o cara disse, eu duvido que o Vasco não vai usar São Januário. Se o São Januário vai ficar pelo menos 2 anos sem poder ser utilizado. O Vasco está esperando justamente essa licitação ou a gestão provisória para poder tocar a obra de São Januário. Mas foi fake news histórico, foi fake news nos dias atuais. Somos as maiores torcidas. Peraí. Que tem mais. Primeiro que o Fluminense é virgem de América. Foi vice da Libertadores. O cara jogou tanto fake news que ele usou para argumentar a falar dele frágil. Do Vasco ter disputado o primeiro jogo da final da Libertadores de 98 em São Januário. Como fosse a realidade agora. O cara que merecia uma prisão. Fake news deveria pelo menos dar cadeia. Mas tem grupo político que usa fake news. Tem grupo que aplaude qualquer coisa que fale. E agora virou moda, inclusive o presidente do Fluminense usou fake news. Tem até um livro de educação. Agora que... Sabe por que o apelido do Fluminense é pó de arroz? Porque quando os jogadores negros jogavam lá no Clube da Laranjeira, eles jogavam pó de arroz. Os jogadores para eles se tornarem brancos. Agora eles querem inverter. Eles que brigaram contra o racismo, não foi o Vasco.
Olha, o nível de educação citou o Leonias da Silva, que jogou no Fluminense. Só que anteriormente ele jogou no Vasco. Foi um dos primeiros negros. Eu não sei se esse autor desse livro de educação, né, da FTD, eu já estudei esse livro quando eu estava no colegial, a gente sempre brincava até falando o Dia do Trabalhador diretamente, porque é por causa da cicla. Mas eu acho que ele nem fez trabalho de pesquisa. Mas voltando à declaração do Mário Belfort, confundi até com o lutador. Se o Vasco não quiser responder pra gente, beleza, mas na justiça tu quer responder. Quando eu falo que eu invejo dos clubes paulistas, é que nos bastidores os clubes paulistas se ajudam. Eles sabem que precisam de todos fortes para, como que eu diz, fortificar o Campeonato Paulista, fortificar o futebol paulista no cenário nacional. Presta, jogadores, tudo mais. Aqui é um ou dois, como se o mundo girasse em torno de um, e outros que se está. Aliás, o Fluminense é um bombinho da corte que está jogando apenas no interesse do Flamengo. Daqui a pouco, quando não for mais no interesse do Flamengo, vai ser jogado para o escanteio. Vai ser o bobo da corte. Mas seja como for, ou esse presidente Fluminense simplesmente esculachou o Vasco. Um virgem de América. Tem 4 títulos brasileiros como o Vasco, beleza. O Vasco foi o primeiro campeão do Maracanã e primeiro campeão que o Fluminense. Primeiro campeão brasileiro que o Fluminense. O Vasco foi em 74. O Fluminense foi 10 anos depois. Mas espero que o departamento jurídico do Vasco esteja criando um arsenal jurídico para brigar na justiça, que pelo jeito não tem, pelo que o Mário Belfort falou, não tem jeito, tem que ser em via judicial. Veja o que o presidente Fluminense falou. Então essa falácia que a gente não deixa jogar um dia depois o outro, mas a gente às vezes joga, a gente só jogou nos últimos 10 meses, uma vez um dia após o outro. Flamengo e Fluminense só jogaram uma vez um dia após o outro nos últimos 10 meses, que foi em razão da tabela da Libertadores, que a gente não possui controle. E a outra única vez que se jogou nos últimos 10 meses, um dia após o outro, foi o Vasco ganhando na justiça de jogar e destruindo o gramado, como aconteceu no último domingo. E vou dizer mais a você, as pessoas esquecem. Não tenho nem mais o que falar, devido a essa escrutidão falada pelo presidente do Fluminense. Bom, aí, pelo jeito, vai ter novos capítulos em torno do Maracanã. Vamos esperar para ver quais são os próximos passos. Bom, começou a venda dos ingressos para o jogo de segunda-feira, às 8 da noite, contra o Bahia em São Januário. Está aqui os preços inteira e também as meia, e também tem a categoria de sócio, cada categoria de sócio tem direito a um desconto. Tudo aqui para quem quiser
ir na segunda-feira, 6 de januário, e acessar o meu sócio gigante e comprar seu ingresso, que eu acredito que a torcida do Vasco vai lotar a Colina Histórica, que vai até sobre a gente, porque o 6 de januário ficou pequeno demais para a torcida vascaína. Então é isso, galera. Até o nosso bom dia, Desperta Vascaíno, e a hora do almoço, vamos falar muito provavelmente sobre o jogo treino, né? Que a assessoria de comunicação vai ter divulgado o placar do jogo treino, e também vamos fazer uma reflexão novamente falando sobre essa falta de respeito do presidente do Fluminense. Até mais.